Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta sexta-feira do Opinião Litoral com o Roberto Mohamed, advogado, comentarista daqui da TV Cultura, comentando, analisando as notícias com você. Tem uma porção de notícias hoje, bizarrices, assim. Se fosse na época daquele cronista Sérgio Porto, acho que ele escrevia um novo festival de besteiras que assola o país, o FEBEAPA, né? O Stanislau Ponte Preta do ano passado. E essas bizarrices começam na regulamentação, infelizmente, da reforma tributária. É cada proposta mais disparatada que a outra, né? O problema todo é o seguinte: nós comemoramos a aprovação da reforma tributária dizendo que o grande desafio seria a regulamentação. Mas a simples fusão dos impostos sobre consumo e serviço já era um bom sinal. O problema é que aí começou aquela discussão sobre a isenção da cesta básica. E começaram a colocar coisas na cesta básica que são simplesmente absurdas. Cesta básica é arroz, feijão, proteína, seja frango, peixe ou carne, ovos, alimentos necessários que fazem óleo para poder fazer a comida, os alimentos necessários para que você tenha a subsistência de alguém, ou seja, aquilo que realmente compõe uma cesta básica. Aí os caras do nada tiram a carne. Ninguém está falando para colocar filé mignon na cesta básica. Mas a carne de segunda, por exemplo, ela tem que estar na cesta básica. Músculo, acém. Exatamente, quer dizer, eu não sei quem que está fazendo essas propostas, eu vi o nome só de alguns idiotas, mas são coisas simplesmente absurdas. Por exemplo, você pegar o prestador de serviço, Paulo, tem uma proposta lá que é simplesmente absurda. Você pega o prestador de serviço que hoje recolhe ISS 5%, ele passa direto para 12%, 13%. Falou, isso não existe, isso é matar. Aí começam a fazer as exceções das profissões para não criarem problema. Esse Congresso, ele não é só corrupto. É um Congresso corrupto, incompetente e totalmente despreparado. Quando a gente vê idiotinha subindo lá vestido de mulher, com peruca para tirar sarro dos outros, fazendo ofensa racista, xenófoba, homofóbica, é uma coisa. Aí é aquela coisa de a encenação, folclore, né? da casa. Levar a atriz para simular um feto sendo abortado, tudo isso faz parte do folclore, porque tem muito cara lá ignorante que não ia estar lá, que a gente vota em tiririca, esse tipo de coisa. Agora, a reforma tributária é coisa séria. Não pode ser levada por idiotas e fazer uma proposta sem pé nem cabeça. Olha, tem uma coisa que me chamou muito a atenção, a proposta de criação do nanoempreendedor. Por que nano? Porque nano é uma palavra que é usada para anão também, né? Para nanismo, é o problema do crescimento relativo ao crescimento do anão, mas não é. Porque existe mili, que é 1/1000, micro, que é 1/1000, nano é 1/1000, é o passo seguinte, né? 1 sobre 1 bilhão. Não existe esse tipo de empreendedor. Nanoempreendedor. Esse empreendedor é o cara que está na barraquinha vendendo contrabando no Paraguai, sem pagar imposto, sem ter alvará, sem ter nada. É isso. Quer dizer, o que a gente vê é que eu estou falando, esse Congresso é o pior Congresso que a gente já teve. Acho que a gente nunca conseguiu bater esse recorde de mediocridade. Não existe nanoempreendedor. É o microempreendedor. O micro já vai do mínimo até um determinado limite, mas é micro, não existe nanoempreendedor. Nanoempreendedor é o vendedor de contrabando. Olha só onde vai a cabeça desses caras. Onde vai a mediocridade desses caras. Não, e usar essa palavra, nanoempreendedor, porque micro é micro de 10 a menos 6, o milionésimo, mas tem o significado de pequeno também, microscópico. E já basta, Paulo, não existe menor que ele. Essa é a questão. O que a gente vê no Congresso Nacional hoje é um bando de mediocridade. Só que o problema é que esses medíocres são alimentados por um governo medíocre. Acabou de sair agora uma medida provisória. Pasmem, senhores. Você, telespectador, vai pagar a conta para a JBS, para o grupo JBS, que comprou usinas termoelétricas na região norte, poder também comprar
a Amazonas Energia, que é a distribuidora CPFL do Amazonas. Você não entendeu? Então vou explicar. Existe uma taxa que você paga na sua conta de luz, que ela varia quando chega numa época em que os reservatórios estão baixos e as termoelétricas têm que entrar em ação. A conta da dívida da Amazonas Energia, que está devendo para essas usinas termoelétricas que a JBS acabou de comprar, quem vai pagar é você, eu, Paulo, todo mundo. É isso que o governo Lula faz. Continua a mesma coisa. E os caras da JBS continuam enriquecendo às custas do contribuinte. É inacreditável, só que dessa vez não saiu do BNDES. Vai sair do bolso do consumidor de energia elétrica no Sudeste, no Centro-Oeste e no Sul do país. O imposto do pecado, ele já tem absurdos, porque ele sobretaxa o refrigerante e o suco açucarado. O imposto do pecado é uma sobretaxa, porque faz mal. Tem um conceito até válido, faz mal para a pessoa, faz mal para o meio ambiente. Mas aí, o açúcar que é colocado no refrigerante e no suco açucarado, ele está na cesta básica com imposto zero, então é completamente incoerente. E aí, ainda me incluem no imposto do pecado o carro elétrico. Por quê? Porque não tem da Tesla no Brasil? Como assim? Como assim o carro elétrico incluído no imposto do pecado? Mas eu estou falando, é o pior congresso que a gente já teve. Quem não é analfabeto e ignorante é corrupto. Só tem isso no congresso. Só tem isso. Quando você vê as propostas, não importa se o cara é do PT, do PSOL, do PL, do Republicanos, do Podemos, é inacreditável. Quem não é incompetente é corrupto. Só tem isso no congresso. Bom, a outra grande notícia de grande impacto ontem foi o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro em 2 processos pelos quais ele é investigado: falsificação de atestado de vacinação e venda de joias que foram recebidas como presentes de outros governos. É a tipo da coisa que a gente comenta e aí vem um monte de xingamento na internet. Por quê? Porque os petistas aplaudem e os bolsonaristas não acreditam, dizem que é tudo mentira e é golpe. Que nem quando você fala que o Lula foi preso com motivo, os lulistas te xingam e os bolsonaristas aplaudem. Infelizmente a gente vive num país louco. Se formaram 2 bolhas que ninguém enxerga nada. Esse é o grande problema. Basta a gente ver o seguinte. O Lula é campeão de falar bobagem. Às vezes, quando o André Roncalha está aqui, às vezes eu acho que ele sabe que ele está falando aquilo por obrigação filosófica ou ideológica, embora ele seja um cara de esquerda moderado, porque aí ele acha a razão em tudo que o Lula fala. Não, o Lula fala às vezes porque ele é uma besta, porque ele chega com a Janja à noite na cama, ela fala, e aí, amor, qual a bobagem que a gente vai falar amanhã? Ah, é essa. Aí ele pega e fala aquilo. Aí o dólar pega e dispara. E você vê que é tão artificial aquilo que eu falo, que quando fala mercado, gente, mercado, você reúne tudo num restaurante, aquele restaurante do térreo do Iguatemi, dá para reunir o mercado lá. 30, 40 caras são o mercado. Esse mercado, olha, o Lula falou bobagem. O dólar sobe, agora o dólar despenca. Por quê? Porque ele não se sustenta lá em cima. Qual o problema do Lula falar mal do Roberto Campos? O mercado fica alisando o Roberto Campos, mas não tem fundamento nas coisas que ele fala. Ele é um cara preparado, ele é um gênio. Quem é você? Eu vejo muito isso nas redes sociais. Quem é você? Na fila do pão. Pois é. Agora, quem é Roberto Campos Neto para ser o cara que acima da política econômica, não, nós temos inflação, nós temos o risco. Não, tem as bobagens que o Lula fala. A nossa economia não está diferente de quando o Bolsonaro estava na presidência. Déficit. Bolsonaro deu calote. Bolsonaro não pagou precatório. E aí jogaram o déficit nas costas do Lula quando ele mandou pagar. Que é dinheiro injetado na economia. Então, o grande problema é essa história de o mercado manda. Então, aí indiciou o Bolsonaro. E daí?
O cara que tentou dar um golpe, acabou, está defenestrado da política. Não, no Brasil ele é mito. Porque as pessoas foram para a porta de um quartel pedir ditadura. Pedir golpe militar. Não, eu pedi intervenção militar. Não, você não pediu intervenção militar. Os militares em 64, quando as pessoas foram para a rua, inclusive a OAB, também era só para tirar o João Goulart, mas manter a eleição. Falou, é bom estar no governo. Os caras ficaram 30 anos. É isso que vocês querem? De novo? Essas pessoas são tão idiotas que elas acham que não, eu preciso de alguém para tomar conta de mim, para me tutelar. Não, não é possível que esse é o país que a gente vai deixar para os filhos. O Opinião Litoral volta depois do intervalo. Fica aí com a gente que é rapidinho. Voltando com o Opinião Litoral desta sexta-feira, de notícias pra lá de bizarras. Uma delas é que o presidente Lula decidiu recriar a comissão de mortos na ditadura. Às vezes eu acho. É muito parecido isso com a ideia dele criar o 2 de julho como data da segunda data da independência. Né? Eu vou até deixar o Paulo explicar por que 2 de julho, que era o nome do aeroporto de Salvador, porque agora é Luiz Eduardo Magalhães. O 2 de julho é a data em que os portugueses foram definitivamente expulsos das tropas portuguesas do Brasil, e isso aconteceu na Bahia depois da independência, no ano seguinte. Na verdade, 1823. Eu acho que o Lula não tem o que fazer. Aí ele fica fazendo esse tipo de coisa, né? E ele podia estar envolvido diretamente na negociação com o Congresso, como ele fez nos 2 primeiros mandatos dele, porque a coisa está degringolando e parece que ele não acorda. Eu não sei em que mundo ele está vivendo. O Lula definitivamente está com algum problema. Recriar a comissão de mortos, Paulo, para quê? Já houve, no governo Dilma, quando ela foi encerrada, a Comissão da Verdade, já acabou, já acharam todo mundo. Se existem pessoas desaparecidas, e a gente está procurando isso desde o fim da ditadura, não vai achar mais. Então, porra, é para criar cargo. Vocês não entenderam? É para dar cargo para a companheirada. Devia ter uns 10, 15 pedidos lá de militante. Falar, recria essa comissão porque dá para colocar uns 10, 15 aqui para ganhar jeton. É isso. Só pode ser, mas você pensar pequeno. Passa o seguinte. Ninguém tem que perdoar ou passar pano no que aconteceu na ditadura. Tem que ser lembrado sempre, mas não é através de uma comissão para fazer o mesmo que não conseguiram, as outras comissões não conseguiram fazer há 10 anos atrás, Paulo. Os corpos que não foram encontrados não serão mais. Ou porque foram totalmente cremados, ou porque nem a ditadura sabe onde está, ou foram jogados no mar, ou alguma coisa que não tem como. Para que recriar uma comissão dessa? Para quê? É a mesma coisa que criar mais um dia. Vai ser feriado também? Está faltando feriado? Imagina aqui em São Paulo, 2 de julho, feriado, 9 de julho, feriado estadual, por causa da Revolução Constitucionalista. Brincadeira, a gente não vai trabalhar mais, né? Eu não estou entendendo o que está acontecendo nesse país. As pessoas estão achando que estão vivendo aonde? Na Suíça? A gente tem que parar de ficar criando feriado, tem que parar de ficar fazendo discurso fútil, vazio, que não vai levar a nada. Pô, faz lá uma cerimônia, faz uma estátua do dia 2 de julho. Legal, um monte de português fugindo e os baianos botando eles para correr. Pronto, já fez um monumento ao dia 2 de julho. Acabou, não precisa fazer mais nada, não precisa decretar outro feriado. Tudo que a gente precisa é trabalhar e não ter mais feriado. Eu falei que era um punhado de notícias bizarras. Uma delas está tendo, foi nessa semana isso, a premiação anual da Associação Paulista de Críticos de Arte. Um grupo está recebendo um prêmio. Um segurança sobe no palco para revistar um dos premiados em cima do palco. Ele até poderia depois revistar, depois que o sujeito descesse do palco,
ia conversar com... Ele subiu e revistou no palco o sujeito. As pessoas parecem que perderam completamente os limites, né? Esse ator, ele está se referindo ao caso do qual ele foi vítima. Ele foi obrigado a abrir a bolsa em cima do palco, porque ele tinha guardado o celular na bolsa, essa bolsa tiracolo que ele tem, e o segurança achou que ele estava roubando alguma coisa. A gente primeiro tem que saber quem contratou esses seguranças, né? E para quem já teve envolvido com produção, olha, Paulo, é difícil arrumar. Esses caras parece que eles vão muito para academia, esses caras que fazem bico de segurança, e o cérebro encolhe, não é só as outras coisas que encolhe por causa das bombas, não, o cérebro também. Porque a gente viu na casa noturna lá, o rapaz que disseram que ele não estava querendo pagar a conta, o cara não tinha consumido nada. E bateram nele, botaram para fora, bateram nele. Tá? Isso eu sei que não adianta. O cara do evento chega lá e fala, não é para encostar nas pessoas. Põe para fora e acabou. Se estiver causando... Os caras vão lá e dão um cacete. É tudo cara maluco. Parece que só maluco trabalha de segurança em casa noturna. É uma coisa absurda. Por isso que depois as pessoas chegam e falam, Roberto, você quase não sai e tal. Falo assim, à noite, mas pra quê? Pra me aborrecer? Em casa noturna eu não vou para restaurante e tal, porque não dá para ir pra balada. Imagina, eu ver um negócio desse. Mas é inacreditável. Quem contratou este idiota? Porque é um idiota. Né? Eu nem vou além, Paulo, na questão do racismo e tal. É um idiota. E sabe por quê? Porque provavelmente, por exemplo, se o premiado que foi revistado era negro, provavelmente o segurança também era. Então, eu não vou além. Eu vou ficar só na ignorância. Qual é o papel dele? Tá bom, ele está desconfiado de alguma coisa. Primeiro ele tem que perguntar para a chefia dele, se pode, o que ele viu. E segundo, quando acabar a premiação, ele chama o cara e fala, olha, aconteceu isso, só pode mostrar num lugar mais reservado para ninguém ver. Não, os caras fazem o contrário. É que nem a gente vê, às vezes, as cenas da PM e depois os caras não querem ser criticados. Quando bate, fuzila e tal, e está sendo filmado. Colocou lá no Sergipe, colocou no porta-malas, morreu envenenado. Todo mundo viu, quer dizer, sabe, e está sabendo que hoje está tudo sendo filmado. Tem eu assisti um filme outro dia na Universal chamado Intervenção, que é um filme sobre a PM. É com o Palmeira, o Marcos Palmeira. E ele faz um major da PM. O filme é muito bom, eu gostei do filme. Mostra a polícia pacificadora no Rio, a PM, o drama que era deles e a corrupção policial no Rio de Janeiro, o despreparo e o abandono do policial. Isso é o mais grave, o abandono do policial. E esse filme, no final, mostra um major humano, um cara querido pelos seus comandados, que não era desonesto, num ato de bobagem para salvar a carreira de uma policial, faz uma bobagem e é filmado. E o pior, é filmado por uma pessoa que deixava o filho na UPP, que devia favor para eles, que era grata a ele. Ela filma e joga aquilo na corregedoria. São coisas que não dá para entender. As pessoas hoje não estão preocupadas que você não consegue mais fazer alguma coisa, qualquer coisa, sem ser filmado, sem ser flagrado. Não dá para entender. Então, um caso desse é lógico. Eu não sei como é que não filmaram, não viralizou. Porque é medonho. É medonho. É a entrega de um prêmio e o cara está sendo premiado. Ele ia roubar o quê? Estavam premiando o batedor de carteira do ano? Sabe, são umas coisas que eu fico espantado com isso, a falta de critério das pessoas nas suas atitudes. Como aquele cara que deu disparo no carro lá, o carro era blindado, mas que negócio é aquele por causa de briga de trânsito, por causa de problema no trânsito? Eu jogava o carro em cima dele, mas eu tenho certeza, ia ter um promotor fazendo denúncia, não, eu só sabia que seu carro era blindado, não precisava ter atropelado ele. Como assim, amigo? Esqueceu da forte emoção? Da onde que vem isso? É por isso que a gente está vivendo nesse mundo louco. Porque as pessoas perderam a noção das coisas. Perderam o bom senso, perderam uma boa parte da sua inteligência, Paulo.
Pô, a atitude das pessoas é ditada pelo que elas sentem na hora. Quando alguém dispara 2 tiros no para-brisa de um carro, você esquece que ele é blindado. Você está temendo pela vida da pessoa que está do teu lado. Eu jogava o carro em cima dele. Ainda voltava, dava ré e passava de novo. O que ele vai fazer? Ou aquela mulher do Guarujá. Eu fiquei espantado, a mulher no Guarujá, que também, os 5 bandidos atirando. Ah, mas eu tinha dado ré, voltava para frente, dava ré de novo, eu levava uns 2 ou 3. Pô, você está com medo, você está apavorado. Ah, você esquece que o teu carro é blindado. Então, sabe, tá faltando bom senso e todo mundo apontando o dedo para as pessoas, cada um cuida da sua vida. É aquela história que nós já falamos aqui. Se o beijo de 2 mulheres ou de 2 homens te incomoda, não olha. Mas o que você tem a ver com isso? Ninguém está tentando te beijar. Por que as pessoas se incomodam tanto com a vida dos outros, apontam o dedo para a cara dos outros o tempo inteiro? Depois do intervalo, a gente vai analisar mais uma dessas notícias bizarras de desrespeito, de falta de limite. A revista The Economist mostrou com um andador na capa um pedido para que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, desista da candidatura à reeleição. É um desrespeito para o presidente, é um desrespeito também para as pessoas que precisam de andador. Não significa, se você precisa de um andador, não significa que a sua capacidade cognitiva esteja desgastada, esteja alterada. Depois do intervalo. Voltando com a opinião litoral desta sexta-feira, o Roberto Mohamed está analisando as notícias com você. E uma dessas notícias é uma, talvez, antinotícia, né? A revista The Economist apresentou um andador na capa e um pedido para que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, renuncie à candidatura à reeleição. A The Economist, ela é conhecida por fazer capas de extremo mau gosto. Né? E algumas, inclusive, já falaram do Brasil várias vezes, e sem razão nenhuma, Paulo. Desfocadas da realidade. Então, eu não sei que tipo de gente trabalha na The Economist. Eu acho que é uma falta de respeito tão grande ao Biden, porque o problema dele ser candidato não é o fato dele estar idoso. Isso é um desrespeito ao idoso. Eu acho que vai além do que você falou, porque aí é puxar, é como aquele filmezinho daquele deputado estadual aqui da região, que eu não vou nem falar o nome, falando de escola cívico-militar, que a gente já explicou. Falou, quem não conhece, então vem aqui e explica que você não vai conseguir. Entendeu? Você não vai conseguir. Você não vai, você vai mostrar o quê? O currículo é o mesmo. Só que emprega um monte de PM aposentado. Você vai explicar o quê, rapaz? Aí faz uma propagandinha safada daquela, ofendendo ao mesmo tempo as mulheres e os deficientes físicos. Cara infeliz. É a mesma coisa essa capa da Economist. Fazendo com que se passe a imagem de que o Biden já passou da idade de ser candidato. Para. Nos Estados Unidos, na lei brasileira, um ministro do Supremo Tribunal Federal tem idade limite. Quando chega numa idade, ele vai para o que a gente chama de aposentadoria compulsória. Que chamam tem também gente que fala de expulsória, mas isso é ridículo. Ninguém está sendo expulso. É uma brincadeira. Né? Na verdade, a aposentadoria compulsória, ela existe para os magistrados, não é só para o Supremo Tribunal Federal, para desembargadores estaduais, desembargadores federais, ministros do STJ, quando chega numa determinada idade. E eu acho que isso é salutar, porque permite renovação. E agora, então, que você está nomeando um monte de ministro do STF, muito jovens, é ruim. Quando o cara fica 30 anos numa cadeira, fica parecendo que ele vestiu a instituição. Está errado. Nos Estados Unidos, isso não existe. Na Suprema Corte, o carpete não pode ser muito alto, não, porque senão eles se perdem lá e não voltam para casa nunca mais. Ele tem um ministro da Suprema Corte americana que usa andador. Então, essa capa da Economist foi de extremo mau gosto.
Já se discutiu no Congresso americano várias vezes uma idade limite, viu, Paulo, para magistrados. Isso já se tentou fazer várias vezes. Mas não passa. Até porque o americano tem essa coisa de respeito ao idoso de forma cultural. Para nós foi preciso uma lei, o Estatuto do Idoso. Eles não têm lei para defender o idoso porque não precisa. E aqui tudo é exagero, né? Você chega hoje num estacionamento, você tem mais vagas especiais reservadas do que para o resto das pessoas, né? Agora tem vaga para autista, vaga para gestante, vaga para idoso, vaga para portador de necessidades especiais, é brincadeira. E exageradas. O cara que bola o percentual disso é um débil mental. Pelo número excessivo. E você nota porque essas vagas ficam vazias. Não, a gente chega ao exagero. Mas foi preciso uma lei para fazer respeitar o idoso. Nos Estados Unidos, o respeito é cultural. Por isso que não se coloca idade para aposentadoria compulsória. Você tem senadores com 85 anos, 86 anos nos Estados Unidos. Isso não os impede de exercer sua carreira. E olha que o Senado lá, a Comissão de Defesa, por exemplo, do Senado, ela tem acesso aos programas mais secretos das Forças Armadas Americanas. A Comissão de Orçamento tem acesso a tudo, todas as despesas do governo americano. Se respeita o idoso. Os jovens, você pode reparar, dificilmente você tem um cara muito novo, tipo um Fernando Collor de Mello, quando foi candidato a presidente, candidatos, todos só chegam a se candidatar à presidência com mais de 50 anos, 55 anos, embora não exista idade, a restrição de idade para isso. Mas porque o americano, ele valoriza a experiência, ele valoriza aquilo que o cabelo branco dá. Portanto, essa capa da Economist, todo mundo está sabendo, está cansado de saber, o Biden não tem mais condição. Inclusive, o discurso, o New York Times, quando publicou que ele está pensando em desistir da campanha, não é renunciar, ele vai continuar presidente, mas desistir da reeleição, foi justamente os dois caras que publicamente disseram que hipotecavam apoio, Clinton e Obama, mas que por trás falaram que realmente não tem condição e que ele precisa abrir mão. Aí entrou para quem? E me parece que já há um movimento porque a Michelle Obama já disse que não e nas pesquisas ela seria a única que ganharia do Trump, mas parece que já há um movimento para convencer a Hillary, porque ela seria a única candidata com recall nacional, ao contrário dos dois governadores, de algum governador democrata ou senador, e que ela seria a única candidata democrata com recall nacional para enfrentar o Trump. Até porque ela tem aquilo ela teve 5 milhões de votos a mais do que ele e perdeu a eleição por causa dos colégios eleitorais que ele ganhou. Então, existe isso em relação a Hillary. Parece que a coisa está avançando. Mas quando você olha a imprensa séria, eu não reputo, Paulo, a The Economist, esse rótulo de imprensa séria. É uma revista sensacionalista, é uma revista, e ela já foi igualmente contra Bolsonaro, contra Lula, só que ela ridiculariza as pessoas. Ela ridiculariza chefes de Estado, e agora ela chegou ao ápice, ela está ridicularizando o chefe de governo e de Estado nos Estados Unidos. Eu não reputo a The Economist como uma revista séria, já cansou de publicar matérias que foram depois desmentidas, ela aposta em boatos, ela aposta em suposições, e eu não acho que isso Ela fez elogio ao Milei outro dia, olha só o absurdo, né? Porque aí mostra, sem superávit na Argentina, o cara é bom, tá, 2 meses depois, crescimento do PIB negativo na Argentina, e aumento da miséria na Argentina. Porra, The Economist, decide, né? Mas você não fez nenhuma capinha mostrando a verdade sobre o governo Milei, né? Você só fez aquela porque te interessou fazer naquele momento. Por falar em Milei, ele vem para o evento da Ação Política Conservadora Global em Santa Catarina, por convite do Eduardo Bolsonaro, no mesmo fim de semana em que ele não vai para a cúpula do Mercosul, em Assunção, porque estava com a agenda carregada.
E o governador de Santa Catarina organiza um jantar, né, um almoço, almoço ou jantar? Jantar para receber o Bolsonaro e o Milei. E depois dizem que no sul do país o governo federal quer politizar a questão da reconstrução do Estado. Mentira. Quem está querendo politizar a reconstrução do Rio Grande do Sul é justamente essa direita maldita que não dá sossego. Eu acho um negócio tão medonho, Paulo. O cara é presidente da segunda maior nação do Cone Sul da América do Sul. A cúpula do Mercosul é extremamente importante. E, pasmem, ela é extremamente importante para a Argentina. O Brasil tem uma economia de tal monta, de tal tamanho, que o Brasil não precisa do Uruguai, do Paraguai e da Argentina, Paulo. A gente pode gostar de vinho argentino, a gente gosta de vinho chileno, mas a gente não precisa deles. O Brasil não precisa de nenhum dos quatro. Mesmo assim, o Brasil foi o país, foi Fernando Henrique Cardoso, o cara que transformou o Mercosul de uma semente em algo que tinha sentido. E a Argentina só não está pior por conta do Mercosul. A Argentina só não está pior por conta do Brasil. Não é por conta da China. Muito menos dos Estados Unidos. Os Estados Unidos querem que a Argentina se lasque. A Argentina é insignificante para os Estados Unidos. Gente, se o Brasil já tem uma importância muito pequena, imaginem a Argentina. E esse cara, ao invés de estar na cúpula do Mercosul expondo o que ele precisa para o país dele, vai jantar com o Bolsonaro. Um jantar oferecido pelo governador de Santa Catarina. E ele nem comunicou a diplomacia brasileira que ele vem. Esta viagem dele é informal. Olhem um absurdo. Como foi a viagem dele para os Estados Unidos? Ele não foi uma visita oficial, você sabia, Paulo? Sabia. Não foi uma visita oficial. Aí dizem que é um grande presidente. Ele foi para os Estados Unidos para se encontrar com Trump. Ele nem pediu audiência com o Biden. O Milei é um desequilibrado. E é isso que dá votar num desequilibrado. Porque um cara que quer acabar com a moeda de um país, extinguir o Banco Central e usar o dólar como moeda, não existe em lugar nenhum do mundo. Moeda é soberania. Abrir negociação e aceitar para negócios outras moedas que não o dólar é uma coisa. Olhem bem o que passa na cabeça do Milei, que virou ídolo dessa direita idiota que nós temos no Brasil, que fica falando bobagem do que está acontecendo na Argentina. Ele faz um superávit que custa crescimento negativo do PIB. O que é isso? A economia argentina encolheu. E estão elogiando esse maluco. E o governador de Santa Catarina vai recebê-lo com honra de Estado e fica falando que o governo federal... E não estou defendendo, acabamos de criticar no bloco anterior o Lula. Mas o governo federal que está politizando o socorro ao Rio Grande do Sul, é esse tipo de coisa feita pelo governador do estado vizinho que está politizando aquilo. Que não vai atrapalhar a reconstrução do estado, mas é preciso enxergar o que está acontecendo. Ou os políticos querem lacrar na internet, ou querem fazer alguma coisa pelo país, mas não venha com demagogia dizendo o que está fazendo. É aquela história, né? Ai, não, eu fiz acordo com o prefeito de São Vicente porque eu estou pensando em São Vicente. Não, você não está. Você queria 4 secretarias, né? Então, a gente não pode ficar se preocupando só em lacrar e falar o que quer e depois não ouvir o que não quer. Porque aí se vicia nos puxa-sacos e começa a viver numa bolha. Chegamos ao final do Opinião Litoral desta sexta-feira, agradecendo a participação do Roberto Mohamed, comentando as notícias com você, agradecendo o trabalho da equipe técnica daqui, de jornalismo do Sistema Costa Norte, e agradecendo principalmente a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até segunda-feira, nesse mesmo horário, e um ótimo final de semana para você que você merece.